Modernidade é usar a tecnologia, fazer uso intensivo de celulares e computadores? E você? Se considera uma pessoa moderna? Ver esse aplicativo reproduzindo minha voz lhe parece moderno? O que é ser moderno, pessoal? Como é que a gente lida com a palavra modernidade? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a transição do pensamento do homem medieval para o homem moderno. Mas a gente não poderia falar sobre esse assunto, ou seja, sem falar sobre o século XV, sem tratar de todos os outros contextos que nos trouxeram até aqui. Por isso a gente vinha discutindo nos vídeos anteriores sobre as cruzadas, sobre a peste negra e sobre a queda do feudalismo, que foram extremamente importantes para abrirem a Europa para um novo pensamento social, abrirem também no sentido de imersão no mundo comercial, no sentido de abrir as cidades e no sentido de valorizar as artes, assim como a ciência, tá bem? Bom, naquele período, então, eu tenho uma série de comerciantes, uma série de pessoas que estão deixando o campo para morarem na cidade, especialmente em virtude do fim do feudalismo, e essas pessoas estão tendo cada vez mais contato com a ciência. Estamos agora na região conhecida como Vaticano, uma cidade-estado que pertence à Europa, especificamente está situado nas redondezas de Roma, na Itália. Percebam que por meio do Google Earth nós conseguimos nos deslocar até o local e a partir de agora nós vamos entrar na Capela Sistina para fazer uma visita. Percebemos uma série de turistas com os mesmos objetivos que nós e também conseguimos perceber que a arquitetura é bastante diferente da que estamos acostumados a ver nos nossos prédios atuais. Isso, obviamente, não pertence ao nosso século, né? Essa construção pertence ao século XV, mas não é exatamente o que a gente objetiva ver nesse exato momento, tá bem? Então, por isso, nós vamos retornar ao mapa e vamos verificar a possibilidade de entrada por meio desses pontos azuis no mapa, uma visita para que a gente possa ver um dos tetos religiosos mais famosos deste mundo. A gente consegue ver novamente uma intensidade enorme de turistas e todas as pinturas que vocês conseguem perceber nessa imagem são pinturas de autores como Michelangelo, Rafael Sanzio e Botticelli. Por meio dessas obras religiosas, baseadas principalmente no Novo Testamento, nós conseguimos perceber a magnitude das obras renascentistas e, contextualizando também, a gente pode identificar que o Michelangelo concentra a sua maior obra, que é a criação de Adão, no centro da capela, tá ok? Agora que a gente consegue identificar o teto da Capela Sistina, a gente consegue imaginar quanto tempo tenha demorado para que ele conseguisse ficar pronto. Eu consigo deslizar pelo mouse nesse momento para que vocês identifiquem. Após o período das cruzadas, após a doença da peste negra e após a queda do feudalismo, a Europa está passando por uma intensidade de produtos, de comerciantes, principalmente produtos vindos do Oriente Médio, chegando. E além dessa intensidade de produtos, o pensamento social está sendo muito modificado porque um homem comum deixou o campo para adentrar ou para passar a viver no meio urbano, que são as cidades, tá? Nesse período, então, a gente também tem o desenvolvimento dos burgos, e daí vem a palavra burgueses, tá bom? A princípio, então, não tem nada a ver com ser elitizado, como a gente tanto tem visto por aí, tá bem? E além desse contexto de intensidade de produtos, de comerciantes, a gente tem nesse período alguns autores
de obras, de arquiteturas, de poemas, de música se destacando nesse período, e eu queria apresentá-los um pouquinho aqui para vocês, embora não consiga falar sobre todas as personalidades importantes ou todas as suas obras sobre aquele período, né? Mas é importante também a gente destacar como é que algumas dessas artes, como é que alguns desses livros são importantes para a nossa vida até os dias atuais, tá? Então é isso que a gente vai mostrar um pouquinho aqui agora. Dizer então que fé e razão não podem andar juntas? Não, tá? Podem sim. O que acontece é que durante muito tempo o período renascentista ficou conhecido como um período que rompeu com a Igreja Católica, tá? Ou que rompeu com o pensamento teocêntrico medieval, quando na verdade uma série de pessoas se destacaram por questionarem o excesso de poder da Igreja naquele período. Entretanto, acreditavam também que alguns desses conhecimentos divulgados pela Igreja poderiam sim ser reunidos às questões racionais ou ao pensamento científico, por exemplo. Embora eu já tenha falado aqui hoje com vocês um pouquinho sobre as artes, eu queria destacar principalmente algumas questões científicas que modificaram para todo sempre a nossa história. Pessoal, parece que a Terra plana gira, não é mesmo? Bom, a gente vai ver agora, então, como é que o pensamento daquele período se modificou de teocêntrico para antropocêntrico, ou seja, o homem começa a ter influências, começa a ter um pensamento totalmente voltado para si. Ele passa a ser o centro do universo, o que também significa dizer que ele começa a dar mais valor a questões racionais e questões científicas por questões religiosas, por exemplo, tá? Então, vamos dar destaques a alguns nomes que foram bastante influentes nesse período. A gente tem dois nomes na Igreja Católica, um deles é o São Tomás de Aquino e o outro é o Francisco de Assis, que a gente hoje vai chamar de São Tomás de Aquino e São Francisco de Assis, que são os primeiros clérigos, ou seja, são os primeiros membros da Igreja Católica, que faziam parte do clero, né, que vão se destacar questionando alguns dos luxos ou o excesso de poder que a Igreja Católica vinha promovendo desde então, tá? Ou seja, desde a Idade Média. Além dessas pessoas, a gente vai ter uma série de cientistas que também vão questionar alguns pensamentos defendidos pela Igreja Católica. Dentre eles, o geocentrismo. O que era o geocentrismo? O geocentrismo era uma antiga teoria onde se acreditava que a Terra estava no centro do universo e que outros planetas giravam em torno dela. Então, quem são essas pessoas que vão desafiar a Igreja Católica? Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno, dentre alguns outros cientistas e físicos, vão distorcer aquele antigo pensamento medieval defendido pela Igreja e vão tentar mostrar como a teoria do heliocentrismo pode substituir a antiga teoria do geocentrismo, mostrando que, na verdade, o Sol está no centro do universo e os outros planetas aqui estão girando em torno dele. Durante muito tempo, a gente utilizou a prensa como um artifício para imprimir o que esses pensadores ou que esses cientistas da época defendiam. Então, a prensa foi o primeiro instrumento, né, que fez com que outros olhares chegassem, fossem disseminados na Europa a partir do século XV. Hoje a gente tem impressora, durante muito tempo os professores tiveram mimeógrafo, mas antes desses instrumentos existirem, a prensa foi o primeiro deles, fazendo com que essas ideias que nasciam na Europa chegassem a outros espaços. Vocês também vão ver muito sendo divulgada a ideia de que a Itália foi o berço desse renascimento. Por que a Itália trouxe toda essa inovação para a gente? Tá bem? Então, a partir desse
desses pontos de vista trazidos até aqui, né, dessa mudança na literatura, dessa mudança na arte, dessa mudança no pensamento medieval, nessa valorização científica, a gente começa a ter um novo momento na história, a gente passa a adentrar no período conhecido como Era Moderna, influenciando inclusive no processo de expansão marítima, que é o processo onde começa a nossa história, tá? Seria muito errado dizer que a história do Brasil não existe, né? Ou a gente não pode falar de uma história antes do século XV. Mas durante muito tempo, inclusive, esse momento, né, esse do século XV, que é o período de expansão marítima, que é o período onde os portugueses saem da Europa para conquistarem novos territórios, esse período ficou conhecido como expansão marítima e fez com que uma série de outros livros, uma série de outras narrativas históricas trouxessem-o como apenas sendo o verídico. O que significa dizer, então, que a história dos indígenas ou a história do que acontecia no Brasil antes do século XV foi durante muito tempo negligenciada. Mas isso fica para uma outra aula, para um outro momento. Até logo, tchauzinho!